Oi, gente, boa noite. Então, vamos começar uma abordagem, teórica a respeito da pergunta do nosso trabalho, como ensinar literatura, metodologia didática dentro das escolas, das salas de aula. Gente, primeiro vamos olhar no aspecto de como a literatura ela é vista pelos alunos na escola, de uma forma ampla. A literatura ela tem essa certa função de suprir, essa nossa ânsia pela ficção estética. Como sabemos, muitas das vezes os professores se limitam muito em questão da didática do ensino, ou seja, português, gramática, literatura, essa questão, da ânsia, daquela ilustração estética, ficção, e isso acaba muitas vezes não passando o objetivo da disciplina. É aquele professor mesmo, associacionista, aquele professor que apenas se preocupa em replicar o conteúdo, de acordo com os livros, toda aquela didática limitada. E nós, como futuros professores, temos que ter essa ampla visão de mundo, e das situações dos alunos, até porque nada pode ser limitado, principalmente dentro de um aspecto pedagógico docente. Então, por exemplo, no parâmetro educacional atual, nós podemos ver que, por exemplo, na educação infantil, e no ensino fundamental, nós temos aquelas leituras, dos textos literários com um viés pedagógico de civilizar, por exemplo. Já no ensino médio, a gente já tem uma ilustração de um cânone, um período ou uma escola literária, em um contexto histórico, um determinado contexto histórico, certo? Portanto, fazendo toda essa abordagem teórica com base nos graus de níveis de aprendizado, desde o ensino infantil até o ensino médio, podemos ter essa certa limitação perante o ensino da literatura, por exemplo. Essa coisa mais limitada. Aí a gente entra no aspecto de didática da literatura, Ou seja, se a gente se remete a esse contexto, obviamente, nós como os professores temos que ter a criatividade, a capacidade da criatividade para assim podermos estimular a atenção do aluno. Isso é primordial, porque nem sempre aquela disciplina vai ser interessante para aquele determinado aluno, Então, assim, a didática em si, ela deve ser, sim, atrativa principalmente, trazer essa relação de objetividade com a criatividade é muito interessante, é muito mais que importante, de forma atrativa, fazendo com que o aluno ele tenha esse certo interesse, tá? E a gente pode também, realçar essa questão de valorização aos clássicos, por exemplo, aos clássicos, ao contemporâneo, ao moderno, ou seja, às épocas, Então, é interessante. Aí temos também pontos positivos e negativos, dentro da educação. Como, por exemplo, os pontos positivos, A gente tem essa elaboração do atrativo, de acordo com a temporalidade, ou seja, com a atualidade, os jogos, É por isso que eu me remeto à questão de criatividade. Por quê? Porque a gente vai ser criativo no aspecto de conduzir a atenção do aluno para aquela disciplina. Mesmo que ela seja chata, mas a gente tem essa capacidade de transformá-la em um assunto interessante, por exemplo. Então, trazer essa relação de temporalidade, trazer jogos, filmes, coisas polêmicas, coisas atuais, E os pontos negativos é o que pode prejudicar, Principalmente essa relação da leitura, porque literatura se embasa na leitura, A gente acaba se aprofundando mais, gostando mais, se interessando mais da literatura através da literatura, através da leitura, não é isso? Então, cabe a nós, termos esse senso, primeiramente de empatia, saber a situação de cada aluno, obviamente, saber que em diferentes contextos vai existir as relações de aprendizagem, e saber que isso vai variar muito. Não é só a gente se limitar apenas a uma didática, A gente ter essa amplitude, essa visão ampla perante ao contexto educacional, porque já está uma coisa tão desgastada de certa forma, Uma coisa tão motorizada, professores, alunos. Então,
O diferencial, né, é quem se destaca no mundo atual, né? Fazer o diferencial, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da minha colocação, né? Fiz de uma forma bem mastigável, dei umas lidas justamente para a compreensão ficar melhor, certo? E espero que tenham gostado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo e eu vou dar continuidade ao que o Vini falou. A gente observa muito no ensino básico que há uma grande dificuldade entre passar a literatura. Até porque muitos alunos, além de não ter essa base de ensino, essa rotina de leitura, os professores às vezes não têm. Isso é muito notório, que muitos professores, às vezes, depois de um tempo de estudos, eles não continuam com essa leitura, não continuam com essa, como eu posso dizer, essa rotina. E isso é notório. Como é que um professor vai passar literatura se ele não lê? Muita gente perde o tempo vendo coisas visuais, claro que é muito mais atrativo, do que simplesmente treinar a nossa mente. Até porque a literatura não é só um papel, não é só letras jogadas no papel para rimar ou para ser bonito esteticamente. Tem todo um contexto por trás. Muitas culturas usam da literatura para se expor suas opiniões, se expor no meio de um sistema que às vezes não deixa ela se aflorar. Isso é notório. Quantas guerras, eu posso dizer assim, as culturas travam por meio da escrita? São várias. Até histórias, por exemplo, quando a gente vê para a literatura portuguesa, as aventuras que os portugueses passaram, aí descobrindo os mares. Então, assim, a literatura é muito mais do que um papel com várias letras, escrevida de certa forma, de maneira correta, da norma padrão culta e tal, e somente isso. Não, é algo bem mais complexo. E quando a gente para analisar isso um pouquinho mais a fundo, a gente observa que não adianta nada eu ter uma estética ok, eu ter uma capacidade de leitura e chegar lá e não entender nada que o texto quis dizer. Não adianta nada essa leitura de eu conhecer o texto, saber o que aquela palavra está ali, mas no contexto, na interpretação, eu pecar. Não saber qual foi a mensagem que aquele texto passou na escola. Que muitos alunos lerem por ler, às vezes eles sabem o que significa ler, sim, mas não sabem interpretar. Até porque não tem essa continuidade, não tem esse ensino, não tem esse acompanhamento. Às vezes por falta de estrutura, às vezes porque o próprio professor não está tão ligado a isso, o professor está mais preocupado em passar, por exemplo, pode ser um exemplo aqui, a questão da gramática normativa e somente e exclusivamente isso. Então, assim, é necessário. A literatura é reflexo da sociedade. Ela é tanto que passou de tempos em tempos e cada tempo teve sua escola. Isso é notório, porque o mundo foi se desenvolvendo e o modo de ver e pensar mudou. Então é muito importante o aluno ter essa capacidade de distinguir como a literatura é importante para ele, como a literatura tem que ser absorvida, não só para melhorar a capacidade de leitura e de escrita, mas também para ele se conhecer, para ele se identificar no contexto de sociedade. E é isso. Boa noite, gente. Então, para embasar os assuntos acerca do tema em questão, eu me baseei em uma pesquisa realizada por duas grandes professoras e vocês vão ter acesso a essa pesquisa nos slides a seguir. Como trabalhar clássicos da literatura no fundamental? Então, segundo a especialista Rosana Cadre, compartilhar leituras, apresentar curiosidades, fazer relações com a atual realidade são algumas das estratégias para encantar os jovens leitores. As professoras Bárbara Passos e Marta Shiva Mangabeira trabalharam com suas turmas de 5º e 8º ano a perspectiva do deslumbramento pelo texto literário, né? Então, a professora Bárbara usou a didática de levar os alunos para fora das 4 paredes da sala de aula. Ela os levou para a biblioteca e fez com que eles falassem, aos poucos, os seus hábitos de leitura e quais eram seus temas de interesse. Dessa forma, ela incentivou os próprios alunos a se estimularem mutuamente a ler, indicando entre
um e outro suas preferências. Já a professora Marta usou a estratégia de compartilhar com os alunos seu amor pela leitura, né? Ela fez a sala de aula um clube de leitura em que todos se sentiam à vontade para trocar experiências. Aí já entra a fala de um especialista, que é o coordenador Cláudio Bazzani. Ele acredita que a estratégia da professora Marta é excelente. Por quê? Porque, segundo ele, o aluno ama o que o professor ama. Então, essa, na perspectiva dele, é uma das melhores estratégias para trabalhar a literatura no ensino fundamental. Contextualizando o clássico. Então, como nós já sabemos, os livros clássicos costumam ter uma linguagem distante da linguagem conhecida pelos alunos. Por esse motivo, as adaptações literárias são boas alternativas para os primeiros contatos com essas obras. Porém, é super importante ter cuidado de procurar adaptações que mantenham a essência do texto e não o tornem simplório. Trazendo para dentro da pesquisa, no caso da professora Bárbara e da professora Marta, elas escolheram, sim, clássicos para trabalhar com suas turmas e, dessa forma, desenvolver a pesquisa mais a fundo. Então, a professora Bárbara escolheu As Mil e Uma Noites, traduzida pelo excelentíssimo Ferreira Goula, e Marta escolheu Os Miseráveis, traduzida pelo magnífico Alcir Carrasco. E dessa forma foi concluída, de forma coerente e que deu super certo, a pesquisa que a professora Marta e a professora Bárbara participaram acerca do estudo de trabalhar os clássicos da literatura no ensino fundamental. Olá, meus queridos amigos, boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui em plena sexta-feira, Sextando todos juntos, falando sobre literatura. Eu vou fazer uma breve retomada e uma ancorada com que os nossos amigos e grandes profissionais do ensino acabaram de falar. Então, o ensino da literatura nas escolas tem sido negligenciado de uma forma que está sendo estudado a literatura, o texto literário, apenas como pretexto para estudar gramática. Então, ao trabalhar a literatura, somente são exploradas as tipologias textuais, e também alguns gêneros textuais de maneira estancada, certo? Então, assim, a literatura portuguesa influenciou sobremaneira a construção da nossa identidade literária, visto que as primeiras manifestações da literatura nacional ocorreram durante o período colonial. Portanto, conhecer as origens da literatura, das obras literárias, da literatura portuguesa, é fundamental para compreender a nossa própria identidade. Então, essa negligência para com o ensino da literatura nas escolas é perigosa, pois permite aos nossos alunos ficar amparado na simploriedade. Eu vou dar apenas um pequeno relato do meu ensino médio, segundo ano do ensino médio. Eu lembro que teve um excelente professor, inclusive chama-se João Paulo, e ele me influenciou bastante, a gostar de algumas obras literárias, inclusive a do padre Antônio Vieira, que era tido como um escritor classificado, como o movimento literário barroco, O barroco tem aquela característica de ser paradoxal, e no tempo tinha até uma música que a gente escutava em sala que dizia assim, a respeito das obras do padre Antônio Vieira e da característica do barroco, que dizia assim: pode ser chato ou legal, o barroco é paradoxal, para fixarmos algumas características das obras e tudo mais. Então, assim, eu, no tempo, tive uma certa influência, coisa que não acontece na atualidade, no ensino, hoje em dia não acontece isso. Então, a gente consegue perceber em muitas escolas essa negligência para com a literatura. Então, é interessante que nós, como profissionais do ensino, a gente insira nos nossos alunos esse desejo por buscar, esse desejo pela literatura,
pois você não ler literatura é muito perigoso, pois pode te proporcionar ficar amparado na simploriedade, certo? Então é interessante que nós influenciemos os nossos alunos para que eles leiam bastante literatura para ter liberdade de pensamento, para ter um pensamento mais acirrado e um pensamento mais consistente com uma visão crítica construtiva. Então, meus caros amigos de sala, esses os nossos posicionamentos a respeito do ensinar literatura, a respeito da importância de inserirmos a literatura no ensino básico e de influenciar os nossos alunos à leitura da literatura. Tá bom? Então, forte abraço, saudades de todos vocês e até a próxima.